Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, a paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará na hora certa, no momento certo, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, é porque Deus tem algo para palestrar no seu coração, amém? Eu já quero chegar sendo profeta de Deus para você, eu já quero chegar profetizando sobre a sua vida, eu quero profetizar no nome de Jesus que o seu inimigo vai provar do próprio veneno dele. Amém? Você pode falar, como assim, pastora? Sim, porque às vezes o inimigo faz laço para gente. Eu estou profetizando que o seu inimigo vai cair no próprio laço que ele fez para você. Porque Deus faz assim, Deus não dorme. E nós somos filhinhos queridinhos do Senhor. Amém, meu querido e minha querida. Já quero estar te convidando para estar orando. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, ato, pensamento, perdão por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar na nossa vida, o lugar de honra é todo seu e de mais ninguém. Repreenda todo mal, todo laço, todo embaraço, todo inimigo que se levanta contra a gente, se outro joga por terra no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, Senhor. Eu te entrego nas tuas mãos a casa dessa mulher que me ouve, a casa desse homem que me ouve. Entra na nossa casa, coloca o que está fora do lugar, tu coloca no lugar. Repreenda o devorador, o migrador, o cortador, o ceifador, o gafanhoto, o pulgão, o olho grande e a inveja. Pai, entra na nossa vida, Senhor, no nome de Jesus e nos dá vitória. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Já quero te pedir para você deixar o seu likezinho em forma de amém, porque toda vez que você deixa o seu joinha, é você falando amém, Senhor, eu creio, eu recebo essa palavra. Então, em nome de Jesus, já deixa o seu like em forma de amém, já compartilha com aquela pessoa que você já lembrou. Tá escutando a pregação? Poxa, essa pregação é o que fulano tá passando. Não é você que lembrou não, tá? Foi o Espírito Santo que lembrou. Então, já compartilha com essa pessoa no nome de Jesus, porque tem mover de Deus para sua vida no nome de Jesus. Amém? Você que está precisando de oração, já deixe seu nomezinho aqui para oração no nome de Jesus, tá? Porque eu quero estar orando por você e pela sua casa no nome de Jesus. Já abra sua Bíblia. Hoje é assim, é pá, 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 é palavra. Já abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6. Que diz assim: Mardoqueu é honrado e Amã é humilhado, tá? Esther, capítulo 6. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bígita e Teres, dois eunucos do rei, da guarda da porta, que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e magnificência cedeu por isso a Mardoqueu. E o servo do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Amã tinha preparado uma forca, gente, de um côvado, que significa 33 metros de altura, tá? Agora, voltando lá no versículo 6. E os servos do rei lhe disse: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem de cuja a honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agrada o rei, que ele faz a honra mais do que a mim? Ele pensou que fosse para ele.
pelo que disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, traga as vestes real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e põe-se-lhe a coroa do rei na sua cabeça. Entregue-se as vestes, o cavalo e a mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam-se delas aqueles homens a quem o rei deseja honrar. Então levem o cavalo pelas ruas da cidade e apregoem-se diante dele, assim se fará o homem a quem o rei costuma honrar. Então o rei disse a Amã: apressa-te e toma as vestes, o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E a coisa nenhuma omita, tudo quanto disser o fará. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, o levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Amém? Até aqui. A palavra de Deus vai dizer que Amã nutria um ódio por Mardoqueu, porque todos que passavam, né, reverenciavam a Amã, mas Mardoqueu não. Mardoqueu só se prostrava ao Senhor. Então aquilo foi levantando um ódio de Amã contra Mardoqueu. Então Amã levanta uma forca, só que ninguém sabia dessa forca, o rei não sabia dessa forca, ele levanta uma forca para matar a Mardoqueu, e de manhã ele vai lá pedir a morte de Mardoqueu para o rei. Só que naquela noite, enquanto Amã planejava a morte de Mardoqueu, Deus tirava o sono do rei. E quando Deus tira o sono do rei, o rei pede para ler as crônicas, né, dos feitos dele. Então, nas crônicas estava lá que Mardoqueu tinha dado livramento para o rei. E ele pergunta assim: qual foi a recompensa de Mardoqueu? E os escribas que estão lendo falam assim: nada foi feito a ele. Então ele resolve recompensar Mardoqueu, só que ele não sabe como. Então, quando Amã começa a entrar no palácio, ele pergunta: quem está entrando no palácio? Eles falam assim: Amã. Amã tinha acesso ao quarto do rei. Então, quando Amã entra, o rei pergunta assim: o que você faria se você quisesse honrar alguém? E Amã no seu coração pensa: quem o rei deseja honrar mais do que eu, que sou assim com o rei? Quem seria? E como Amã era invejoso, e Amã queria ser visto, Amã queria ser honrado, Amã queria o lugar do rei. No fundo, Amã queria o lugar do rei. Porque, presta bem atenção, ele fala assim: a quem o rei deseja honrar, tem que pegar. Pegue as vestes real, coloque nele o cavalo real, tudo que era do rei. E manda um nobre, o dos mais nobres, vir puxando o cavalo pela cidade, dizendo: assim se faz com aquele que o rei deseja honrar. Então tudo que ele queria para ele, ele falou ali. Só que o rei não queria honrar ele, o rei queria honrar Mardoqueu. E ele fala assim: então você vai fazer assim com Mardoqueu. Então aquilo foi como se fosse um tiro no peito de Amã. Você está entendendo? Porque Amã entrou lá para pedir a morte de Mardoqueu. Só que enquanto ele tramava a forca, Deus fazia outros planos para o servo dele, que era Mardoqueu. O que eu aprendo com essa palavra? O que Deus nos traz de ensinamento sobre essa palavra? Enquanto o seu inimigo trama a sua morte, enquanto o seu inimigo trama um laço, trama um embaraço, enquanto o seu inimigo, sabe, fica fazendo armadilha para você cair, Deus está fazendo planos para você. Presta atenção, o rei da Síria armava emboscada para o exército de Israel. E ele fazia, o rei da Síria, os planos durante a noite no quarto dele de dormir, para ninguém descobrir o que ele ia fazer, como que ele ia fazer a emboscada para pegar o exército de Israel. Mas enquanto ele fazia o plano, Deus ia lá e revelava os planos do rei, que estava sendo feito em secreto, para Eliseu. Por quê? Porque o plano que é feito em secreto, Deus vai lá e revela para o povo dele.
O que eu quero dizer com isso, meu querido e minha querida, é que a forca que o inimigo fez para você, você não vai cair. Eu sei que às vezes a gente fica temeroso, porque a gente vai vendo os laços sendo formados do inimigo. A gente vai vendo o inimigo fazendo aliança, a gente vai vendo o inimigo, sabe, andando, dando os passos dele. E às vezes o inimigo é quem você confiou, é quem você ajudou, é quem você estava lá disposto a esticar a mão, mas ele esqueceu tudo isso, porque é ingrato. Quando a pessoa é ingrata, é da pessoa. Entendeu? É um caráter que precisa ser moldado, é um caráter que Deus precisa ali, né, trocar. Porque mau caratismo precisa ser trocado, arrancado da pessoa. Não adianta só moldar, tem que arrancar, entendeu? Então, talvez quem esteja preparando a forca para você é alguém que você conhece muito, alguém que você tem intimidade, é alguém no seu trabalho, é alguém no seu ministério, é alguém dentro da sua casa, dentro da sua parentela, é alguém que levantou um falso, levantou uma fofoca, é alguém que fez a armadilha. Mas eu quero te dizer que Amã cai na própria armadilha dele. Porque quem faz a armadilha, né? Eu sempre falo que quem trama, trama à noite, trama quando deita, quando sabe, tá com a mente vazia. Minha mãe já dizia assim, mente vazia, oficina de Satanás. Então, quando a pessoa deita ali, a pessoa está tramando, o que ela vai fazer contra você? Então, meu querido, basta você orar, basta você entregar ao Senhor. Aqui, tudo que ele queria era matar Mardoqueu, mas tudo que Deus queria era honrar Mardoqueu. E Deus me trouxe aqui como profeta para falar para você que o seu inimigo que quer matar você, o seu inimigo que quer fazer o laço com você, o laço para você cair. Eu não estou falando de morte morrida, com tiro não, gente, com emboscada não, pode até ser, mas eu estou falando de morte, sabe, que vem assim, ó, na alma. Morte que vem em forma de tristeza, porque quando alguém que você ajudou e você esticou a mão e que você está vendo que aquela pessoa está fazendo movimentos contra você, te entristece, dói lá na alma, porque você fala assim, não fiz nada para essa pessoa, entendeu? Não fiz nada para essa pessoa estar fazendo isso. Então, meu filho, mas Deus é o Deus que vê tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele vê trama, Ele vê tramóia, costura do inimigo, porque o inimigo, quando ele não pode te derrubar, ele une a pessoas ao redor para te derrotar. Então presta atenção quando você está vendo alguns movimentos, entendeu? De pessoas que você sabe que está tramando contra você, quando ela começa a fazer alianças. Porque quando ela começa a fazer alianças é para derrotar um inimigo. Entendeu? Para te derrotar. Então, em nome de Jesus, meu querido, inimigo se vence com jejum e oração. Inimigo se entrega no altar do Senhor, porque Deus revela a trama. E o inimigo que está tramando contra você, ele vai cair na própria armadilha. Sabe o que aconteceu com Amã? Além dele puxar o cavalo de Mardoqueu, além dele falar assim se faz com aquele que Deus quer honrar, ele mesmo teve que puxar o cavalinho de Mardoqueu. Entendeu? E vim falando, imagina o ódio que esse homem estava. Além de tudo isso, quando Esther faz o jejum e conta tudo pro rei, Amã é enforcado na própria forca que ele fez para Mardoqueu. Então eu quero ser profeta para você. Eu quero profetizar. Pera aí, gente, que eu vou abaixar aqui, que a minha luz está baixa do meu celular. Então eu quero profetizar sobre a sua vida que o seu inimigo que tramou contra você, ele mesmo vai cair na própria armadilha. Ele vai cair na própria fofoca, ele vai cair no próprio laço, porque Deus é especialista em tirar máscara de pessoas. Então, às vezes, a pessoa está te dando uma máscara que não cabe em você. Tá te dando uma máscara de traíra, máscara de fofoqueiro, máscara disso, e você tá totalmente vendido, você não fez nada daquilo, você tá entendendo? Então não aceite vestir uma máscara que não é sua. Entrega essa máscara na mão do Senhor. Colocou a máscara em você, não briga, não bate boca. Ontem eu preguei sobre Eliabe. Vire as costas, pega a máscara, entrega pro Senhor. Senhor, tu me conhece, tu sabe da minha obra. Tu conhece a minha obra. Lembra das cartas que Deus escreve para as igrejas? Ele fala assim, conheço a tua obra. Então, Deus conhece a tua obra.
Deus conhece a obra do inimigo. E Deus pesa na balança. Então coloque a máscara que a pessoa colocou em você que não te pertence, entrega para o Senhor. Senhor, essa máscara não me pertence, eu não cabo nessa máscara. Porque tu conhece a minha essência, tu sabe que eu não falei, tu sabe que eu não fofoquei, tu sabe que eu não planejei, tu sabe que não fui eu. Então, meu querido e minha querida, simplesmente ore. Enquanto o inimigo está fazendo um laço para você cair, louve ao Senhor. Enquanto o inimigo, lembra de Josafá? Deus manda Josafá subir para peleja. Josafá sobe com o povo e Deus fala assim: essa peleja não é sua não, Josafá, essa peleja é minha. Então essa peleja que fizeram aí contra você não é sua não, é do Senhor. Deus só manda Josafá subir louvando. Então comece a louvar, porque essa peleja, essa tramóia, essa confusão que fizeram aí, essa forca que fizeram aí não é para você. Acalma o seu coração. Às vezes parece que você está perdendo, às vezes dá até tristeza na alma, dá tristeza no seu coração, porque você fala assim: meu Deus, mas o Senhor é Deus que socorre, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que vai na frente da batalha, o Senhor. Então acalma o seu coração, meu querido e minha querida. Eu não sei o que você está pensando em fazer, não faça, não reaja. Falou mal de você? Fecha a boca. Brigou com você? Fecha a boca. Te defamou? Fecha a boca. Fez a panelinha? Fecha a boca. Fecha a boca para o homem e abra a boca para Deus. Mas para Deus tu bota a boca no trombone e fala: Senhor, foi assim. Ah, pastora, mas Deus não está vendo? Está vendo sim, mas Deus Davi era segundo o coração do Senhor, porque Davi contava tudo para Deus. Davi estava na caverna de Adulão, fugindo de Saul, e conta tudo para Deus o que estava acontecendo ali. Deus não estava vendo o que estava acontecendo no reino, gente? Tava. Então a gente tem que aprender a entrar no nosso quarto, colocar nosso joelho no chão e contar tudo para Deus. Conto tudo para Deus. Eu sou filha mimada do Senhor. Eu me comporto como filhinha mimada, porque eu conto tudo para Deus. Fez comigo, querida, pode contar que o meu joelho vai estar no chão falando para Deus. Tá entendendo? Porque Deus é quem julga. Julga fulano e julga ciclano. Bota os dois na balança aí, meu querido, para qual pender o lado é a mão de Deus. Entendeu? Então, acalma o seu coração, porque para todo Amã que levanta uma forca, querido, há um açoeiro que Deus tira o sono, porque Deus aqui tirou o sono do rei. Quando Deus quer fazer justiça, Deus tira o sono de pessoas. Quando Deus quer fazer justiça, Deus tira a máscara, porque Deus tirou a máscara de Amã e a mostrou para Assuero quem era o malvado Amã. Porque é assim que Esther fala: o malvado Amã. Então, para todo malvado há um Deus todo-poderoso e há uma forca preparada. O seu inimigo vai cair na própria forca que ele armou contra você, no próprio laço que ele armou contra você. Mas aprenda com Davi, igual a pregação de ontem: vire as costas, não bata a boca, não fale, leve para Deus. Quando a gente aprende a levar os nossos problemas para Deus, é outro patamar de guerra. Aí, querida, é anjo que desce com a espada desembanhada. Entendeu? Aí é a pessoa e o anjo do Senhor. Então, as minhas batalhas eu coloco na mão do Senhor. Então, como eu sou profeta e você é profeta, já coloca aí nos comentários: a minha batalha hoje eu estou entregando na mão do Senhor. A minha batalha hoje eu estou entregando na mão do Senhor. A minha batalha hoje eu estou entregando na mão do Senhor. Porque hoje eu entrego os meus inimigos na mão do Senhor. Eu faço o mesmo, entrego os seus inimigos na mão do Senhor. Às vezes tem pessoas que se levantam contra você do nada. É Satanás, aquela pessoa. Aí você fala assim: menina, mas é crente, se levantou contra mim, como é que pode? É crente, vai na igreja, tem cargo na igreja, tem isso, tem aquilo. Significa que aquela pessoa deu uma brecha para o inimigo. Satanás não trabalha com vaga, Satanás trabalha com brecha, e a pessoa só precisa de uma brecha. Então, no nome de Jesus, abra os seus olhos espirituais, que você vai enxergar os inimigos ao seu redor, porque tem muito inimigo em pele de cordeiro, muito inimigo batendo no teu ombro, falando: tô aí, tô fechado contigo, mas por trás, forca armada preparada de 33 metros para você, e você nem sabe, porque aqui
Mardoqueu nem imaginava que havia uma forca sendo levantada para ele. Mas tem um Deus que não dorme, tem um Deus que não dormita, tem um Deus que não descansa. A palavra de Deus fala que Deus é o dono da vingança. A vingança pertence a Ele. Então, se a vingança pertence a Ele, a oração pertence a mim, a entrega pertence a mim. Eu entrego a Ele e quem se vinga é Ele. Amém? Então, em nome de Jesus, quero estar te convidando para estar orando comigo. No nome de Jesus, vamos orar. Vamos entregar os nossos inimigos na mão do Senhor. Como assim? Para Deus transformar, para Deus libertar. Porque o inimigo transformado, o inimigo liberto, ele não vai te perturbar, ele nem vai lembrar da tua existência, muito pelo contrário. Ele vai ganhar almas para o reino do Senhor junto com você. De inimigo, ele vai passar a ser amigo. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te entrego nas tuas mãos, Senhor, a vida dessa mulher, a vida desse homem, a vida do perseguidor, Senhor, porque muitas das vezes, Senhor, Satanás levanta perseguidores contra a gente. Às vezes é perseguidor dentro da casa, às vezes é no seio da família, às vezes é no trabalho, às vezes é no ministério. Senhor, eu não sei onde estão os perseguidores dos teus filhos e onde estão os meus perseguidores, mas eu coloco na tua mão, Pai, porque tu visita a reunião que o homem não vê. Tu visita mesas aonde o nosso nome, Senhor, virou comida. Em vez da pessoa comer, a pessoa fala sobre nós. Então, em nome de Jesus, te entregamos toda a boca que pronuncia o nosso nome, Senhor, em forma, Pai amado, de fofoca, em forma de contenda, em forma, Senhor, de forca. Porque, Senhor, do mesmo jeito, Senhor, que Amã caiu na própria forca, eu te entrego o inimigo, porque a tua palavra que diz não sou eu, a tua palavra diz, Senhor, que a ti, Pai, pertence a vingança. Então eu coloco nas tuas mãos, Senhor, o inimigo dessa mulher, o inimigo desse homem. Liberta, salva, Senhor, porque o inimigo libertado, o inimigo transformado, ele vai esquecer de nós, Senhor. Então liberta e salva o nosso inimigo, Senhor. Entrega os inimigos nas tuas mãos. Tu derruba toda a forca, todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa, toda, Senhor, armadilha preparada, prato preparado para a gente cair. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Então, em nome de Jesus, acalma o seu coração, porque do seu inimigo, quem cuida é Deus.